Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Começa a partir de agora o nosso programa Opinião Regional. Você que está em casa, de Patos de Minas, de toda a nossa região, seja sempre muito bem-vindo. Eu já te faço convite para participar com a gente através do 999474515 38214488. Hoje no programa eu recebo o vereador do PDT, o vereador professor Daniel Gomes. Nós iremos discutir algumas declarações que o parlamentar deu na Câmara nos últimos dias e os questionamentos feitos à primeira-dama e deputada estadual eleita Ludmila Falcão na reunião ordinária que aconteceu ontem na Câmara Municipal. Isso e muito mais já, depois do intervalo, aqui no Opinião Regional. Muito bem, já estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Regional. Você que está em casa, continue participando com a gente através do 999474515 e também as nossas redes sociais, @NTV Patos de Minas. Bom, para essa nossa conversa aqui hoje, eu convidei o vereador do PDT, professor Daniel Gomes. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Matheus, pelo convite. É um prazer estar aqui para bater esse papo com você. Prazer é todo nosso. Vereador, temos muito o que conversar, partindo principalmente das declarações do senhor nos últimos tempos na Câmara Municipal dos Vereadores aqui em Patos de Minas. Recentemente, nós tivemos aí a eleição do primeiro turno, na verdade, dos presidenciáveis, onde Lula e Bolsonaro foram para o segundo turno das eleições deste ano. O senhor acabou usando o momento do senhor lá na Câmara para fazer também um desabafo, talvez assim que eu posso dizer, a respeito de uma declaração do prefeito Luiz Eduardo Falcão, referente quando ele diz ali que a guerra só estava por começar, referindo aí a esse momento de segundo turno. O que levou o senhor a fazer aquelas declarações contra a fala do prefeito Falcão? A minha consciência, a consciência de que a política não se confunde em hipótese alguma com a guerra, a consciência de que isso não é de maneira nenhuma salutar para nossa população ter esse tipo de visão a respeito da política, e por isso eu mantenho as minhas declarações naquele dia, no sentido de que em política, sobretudo nessa eleição do segundo turno, o que se está a discutir é o futuro do país, são projetos para o país, são ideias para o país, e a democracia convive com o diálogo, né? A guerra é o fim disso. Então, o Luiz Eduardo fez essa declaração, eu achei oportuno naquele momento rebater ali, e como eu já afirmei, eu mantenho essas minhas afirmações de que política e guerra são coisas completamente distintas, né? E a gente, lamentavelmente, está podendo assistir simultaneamente as duas coisas, né? A campanha e a guerra na Ucrânia, né? A gente vê que são coisas bem diferentes. E há um problema, assim, que quando a política é contaminada pela guerra, qual que é o objetivo da guerra? Ao fim e ao cabo é a imposição militar e a derrota com o extermínio do inimigo, né? É isso que acontece em guerras. E, lamentavelmente, a gente tem visto cenas de vidas sendo tiradas por conta da política no Brasil, em tempos recentes. Esse tipo de declaração, esse tipo de fala do prefeito Luiz Eduardo incentiva essas posturas agressivas que, no limite, tiram a vida. Não foi um caso isolado que nós vimos acontecendo aqui no Brasil. Então, eu mantenho repúdio a essa fala do prefeito Luiz Eduardo. Vereador, uma outra questão também, mas continuando aí dentro desse papo de política, que é o que nós estamos tratando aqui hoje dentro dos presidenciáveis. O candidato à presidência da República do partido do senhor, o PDT, Ciro Gomes, acabou perdendo aí uma diferença onde a Simone Tebet acabou ultrapassando Ciro Gomes, ficando ali em primeiro lugar no primeiro turno. Lula, seguido de Bolsonaro, Simone Tebet e depois Ciro Gomes. Um dos menores índices aí que o Ciro acabou tendo ao longo das suas candidaturas a presidente. O senhor, enquanto integrante do partido do Ciro Gomes, o que o senhor acha que pesou para o Ciro acabar perdendo para Simone, ela que está aí iniciando na carreira, principalmente
a presidenciável, ficando ali no terceiro lugar e Ciro em quarto. Matheus, esse movimento nós vimos acontecer, por exemplo, na campanha da Marina Silva, em 2018. Na reta final, o candidato é desidratado. Isso beneficiou o Ciro em 2018. Ele teve os votos alavancados. O que aconteceu? O que era muito claro nessa campanha? Estamos diante de dois líderes populares. Gostemos ou não de um deles ou de nenhum deles, são de fato, tanto Lula quanto Bolsonaro, dois líderes populares. Diante dos dois, qualquer candidatura teria dificuldade de se colocar. Foi o que aconteceu com Ciro Gomes. No final, há um movimento de migração dos votos, assim, né? Eu acho que ele não foi homogêneo, mas havia essa pressão sobre o partido para que, inclusive de parlamentares do próprio partido, para que se fizesse o voto útil. O que é o voto útil? É o voto que você daria no segundo. Você antecipa o seu voto, né? Você votaria naquele candidato no segundo turno. Como ele teria chance de liquidar a fatura no primeiro, você faz o voto, em vez de votar no segundo, você antecipa e vota nesse candidato. Acho que aconteceu, sem dúvida, aconteceu isso com o Ciro, e a maioria dos votos dele migrou para a candidatura do presidente Lula. Partido disso também, pegando esse gancho aí do Lula, Daniel, nós tivemos aí também essas questões aí do voto útil e outras situações também. Acabou que o PDT fez uma declaração clara em apoio ao ex-presidente do Brasil, Lula. Já Ciro Gomes acabou ali querendo fazer o mais discreto, chamando o 12 mais 1, chamando ali para esse voto, levando em conta o partido. Você encara que dentro do PDT os envolvidos, os membros, acabaram rachando de certa forma em ficar neutro, em apoiar o atual presidente e ex-presidente? Ou você acha que em sua maioria apoiaram a decisão do partido em apoiar o Lula? Você disse que o PDT fez uma manifestação clara, o Ciro fez uma manifestação no mínimo obscura, né? Tímida, sim. De fato. Porque há uma coisa que aconteceu com a Marina Silva também, que é pessoal. O desgaste do sujeito é pessoal, né? A Marina Silva, só agora, 4 anos depois, consegue se reaproximar do PT. Antes, ela havia rompido e não se aproximava. Quer dizer, são feridas que demoram um pouquinho a curar. Acho que o partido, então, se manifestou claramente. Eu acompanho o partido, eu já tornei isso público. O meu voto é no Lula, no dia 30. É o que eu acho, de longe, o melhor candidato. E a maioria do partido, certamente. Eu não posso afirmar que a totalidade das pessoas filiadas ao PDT fará a mesma opção que eu, mas certamente a maioria dos candidatos e dos filiados, enfim, daqueles que se sentem de alguma maneira ligados ao PDT, acompanharão a decisão do partido. Tá certo, então. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre os presidenciáveis, toda essa movimentação política que envolve aí, porque inegavelmente nós estamos vivendo aí, estamos há praticamente uma semana das eleições no segundo turno, vereador. Então a gente tem muito o que conversar ainda, saber as posições, as opiniões, principalmente aí das pessoas envolvidas, os partidos. Mas eu quero conversar agora com o senhor a respeito de outras ações que o senhor, enquanto vereador, tem tomado na Câmara Municipal aqui de Patos de Minas. Porque na última reunião, vocês tiveram a oportunidade de fazer 2 indicações ao prefeito e também 2 emendas aditivas aos projetos de lei complementar 893 e 894, que autorizam a criação e o aumento de cargos do quadro de servidores do município de Patos de Minas. Eu quero pegar o gancho do projeto de lei que acabou sendo barrado ontem. 2 vereadores pediram vista, um do 94 e outro do 93. Vereador, sobre aquele que indica aí que fosse feitas nomeações, vamos falar no modo popular aqui, os cargos chamados cargos de confiança. O senhor acabou interpretando esse projeto, de que forma e qual ação o senhor tomou? Há muito tempo, em Patos, se não me engano, o último prefeito a fazer concurso público para esses cargos na prefeitura foi o Pedro Lucas, né? Há mais de 4 anos. Eu entendo que
E aí, assim, no mesmo diapasão daquilo que preconiza o prefeito Luiz Eduardo, critérios técnicos devem orientar, coordenar a escolha das pessoas para ocuparem esses cargos. Por isso, nós apresentamos ontem uma emenda que exige que seja feito concurso público para ocupação desses cargos, né? Concurso, prova, entrevista, para que fique clara as atribuições, as qualidades técnicas das pessoas que passarão a ocupar esses cargos, né? A ideia do prefeito é fazer a livre nomeação, tornar esses cargos de confiança. Nós achamos que a ocupação desses cargos deve ser submetida a critérios técnicos mediante a elaboração de um concurso público. Então, o que eu quero propor, né, propus ontem, vai ser apreciado e votado pelos vereadores, imagino que na próxima reunião, é a realização de um concurso público para a contratação dessas pessoas, obedecendo estritamente a critérios técnicos e não políticos. Vereador, a gente tem algumas indicações ali dos cargos, agora não vou confessar que eu não vou saber apontar se é o 893 ou 894, que pede ali a criação de cargos de assessor especial e outras assessorias. Cargos aí de confiança, como a gente disse. Mas os vereadores, por exemplo, têm a liberdade de escolher os seus assessores ali dos cargos de confiança, sim. Não seria o mesmo direito da prefeitura em colocar pessoas de confiança nesses cargos também? Olha, a prefeitura, o funcionamento da prefeitura, a máquina da prefeitura, por assim dizer, é bastante diferente do modo como se trabalha na Câmara, né? Uhum. Que é um trabalho com... Os vereadores têm direito a 3 assessores, cada um, e é um trabalho que a confiança precisa estar estabelecida desde o primeiro momento, né? Assim, então, eu não vejo como aproximar. E a descrição do cargo de assessor, ela não é rigorosamente técnica, né? Agora, para os cargos mencionados, né, para os cargos que o prefeito está tentando criar, lá você tem atribuições técnicas muito evidentes. E é por isso que nós entendemos que os casos são completamente diferentes, né? A nomeação do prefeito deve ser guiada para esses cargos por critérios técnicos. O cargo de assessor envolve outros atributos, né? Isso em virtude do funcionamento muito distinto do gabinete do vereador em relação ao funcionamento da prefeitura. Certo, vereador, é importante que a gente tenha esses momentos aqui. A gente vai explicar para quem está em casa. Em outro projeto também, vereador, que eu estava acompanhando hoje nas redes do senhor, é a criação do terminal rodoviário pré-embarque de transporte público. Como que isso pode funcionar aqui no município? Matheus, a discussão sobre o aporte, o incentivo, o subsídio a Pássaro Branco nos fez pensar, nos força a pensar o transporte público no município como um todo. Essas são indicações a indicação tem por objetivo iluminar certas questões ou fazer sugestões para o prefeito. Então, dentro desse contexto de pensarmos o transporte público na cidade, essa indicação me parece oportuna, porque a gente tem bons exemplos do funcionamento desses terminais em outras cidades. Então, assim, é preciso, está muito claro que é preciso investir em transporte público em Patos, não apenas através de subsídio para a empresa concessionária. Esse não me parece ser o caminho. Isso que tentaram chamar de... Como é que é? Alguma coisa social, como é que é? Tarifa social não vai beneficiar claramente a população, a tarifa vai ser mantida. Então, assim, foi o que eu disse, ninguém passará a utilizar o transporte público porque a tarifa está em R$4, né? A tarifa social tem outra finalidade se a gente for olhar outros exemplos. Então, assim, é preciso repensar e repensar o transporte público, o direito das pessoas circularem na cidade, que no fundo é isso. De uma maneira geral, o terminal é só uma sugestão que funciona em outras cidades.
essa sugestão está inserida nesse contexto amplo de, mais uma vez, pensarmos o transporte público na cidade de Patos de Minas. Vereador, eu quero pegar esse gancho do senhor aí quanto ao transporte público aqui em Patos de Minas, porque a Justiça Eleitoral acabou autorizando aí a permissão que os prefeitos decretem a tarifa no dia 30, gratuita, para que as pessoas tenham a oportunidade de votar. O que não vai acontecer aqui em Patos de Minas, o prefeito Luiz Eduardo Falcão não tem a pretensão do dia 30 bonificar aí, deixar que as pessoas votem usando o transporte coletivo de graça. O que o senhor acha desse posicionamento? Olha, conceder esse transporte no dia da eleição tem a ver com a abstenção que foi, mais uma vez, muito alta no país como um todo. Há casos de municípios em que o sujeito, para fazer a votação, tem que percorrer longas distâncias. Então, garantir o transporte, a gratuidade do transporte nesse dia, significa garantir o direito das pessoas de praticarem o voto no dia da eleição, que é um momento importantíssimo da democracia. Patos, eu acho que seria uma medida interessante, mas eu não sei se eu não tenho uma base na qual sustentar que as pessoas deixam de votar em Patos por falta de transporte. Eu realmente não tenho essas informações. Aqui a nossa realidade é um pouco diferente desse exemplo que eu dei de eleitores que têm que percorrer longas distâncias. Mas assim, foi uma medida aprovada pelo Supremo Federal, né, que dá o direito dos prefeitos apresentarem a garantia, né, concederem a gratuidade no transporte no dia da eleição. Isso certamente terá resultados positivos em termos de diminuição da abstenção no dia da votação. Eu tenho certeza que isso vai ser muito importante em certas cidades do nosso país. Vereador, nosso tempo aqui está acabando, mas a gente tem um assunto muito importante para conversarmos a partir de agora. Ontem, na Câmara Municipal, fez uso da tribuna a deputada estadual eleita Ludmila Falcão. E o senhor acabou fazendo alguns questionamentos a ela. E é isso que a gente vai conferir agora. A minha curiosidade é, como é que assim, qualquer jornal que você abra é isso, fala em proteção, mas cortou o orçamento de combate à violência. 90% de corte em programas de defesa da mulher. A minha curiosidade é, como é que a senhora, qual que é a operação que permite que a senhora concilie a defesa das mulheres, posições de defesa das mulheres, e o apoio a esse presidente, que, para não dizer que não fez rigorosamente nada, fez muito, mas muito pouco em defesa das mulheres. Não é, professora Beth? Muitas mulheres falam, eu não voto no presidente Bolsonaro porque ele fala muitas doenças e tem muitas expressões que são ruins. Eu concordo plenamente. Teve várias expressões que o presidente Bolsonaro falou que não me agradou, que eu não gostei, que eu me senti ofendida. Só que eu sou mais do que isso. Eu sou uma representante da nossa população. Eu sou uma mulher, caro vereador, que estuda muito. Eu posso falar aqui para o senhor de várias leis que foram aprovadas que beneficiaram as nossas mulheres. Inclusive, no final do ano, nós vamos bater mais de 100 leis de políticas públicas que estão envolvidas e cuidam diretamente de nossas mulheres. Coisas que no partido do senhor, nós não tivemos tanto êxito. Bom, esse foi um trecho que aconteceu ontem na Câmara Municipal dos Vereadores aqui de Patos de Minas. Vereador, eu quero primeiro questionar o senhor do seguinte. Na fala, no questionamento do senhor que o senhor fez, a deputada, o senhor apresentou alguns dados, fala ali de posicionamentos, de ações políticas públicas, e fala assim, não é mesmo, professora Beth? Você acha que... E a professora Beth, para quem estava ali nas cadeiras, ela não responde. Você acha que a professora Beth foi omissa em não concordar ou discordar do senhor naquele momento? Não, omissa não posso dizer. Meu lugar na Câmara, eu sento ao lado da professora Beth. Além de colegas de profissão, a Beth se dedicou a vida toda à profissão a qual eu me dedico atualmente, a gente conversa muito. Eu sei
qual o posicionamento da professora em relação à votação do dia 30. Ela não quis tornar isso público, eu não tenho direito de fazê-lo, né? Eu respeito. A professora Beth é uma defensora da educação, do mesmo modo que eu, nós somos parceiros, né, nessa bandeira, e o voto dela vai representar essa bandeira no dia 30. Vai ser um voto que também terá como fundo a defesa da educação. Ela optou por não se manifestar, e é perfeitamente um direito dela. Sei o voto de outros vereadores, que será idêntico ao meu, eles também, da mesma forma, optaram por não se posicionar, eu respeito. No que diz respeito à conversa com a deputada eleita, eu a parabenizei pela votação expressiva, pela eleição. Depois a cumprimentei e nós conversamos e estabelecemos o ponto muito tranquilamente de que aquele é um debate de ideias. Isso é próprio da democracia, isso vai acontecer mais vezes. Ela sabe disso. Eu me senti na obrigação, mas assim, era de fato uma curiosidade, porque para mim parece conflitante o fato de se defender posições pró-mulheres e apoiar o governo Bolsonaro, que, só para vocês terem uma ideia, o dado que eu apresentava ontem, não sei se passou aí na reportagem, nós mostramos. Cortou praticamente todo o orçamento de políticas públicas que combatam a violência contra a mulher. Então, assim, você fala que quer combater a violência contra a mulher e vota num presidente que corta praticamente todas as políticas que iriam nesse sentido, eu acho... O senhor foi incoerente? Eu acho contraditório, eu acho que tem que fazer uma pirueta mental para defender as mulheres, também o presidente Bolsonaro. Tá certo, então, esse é o posicionamento do vereador. E, vereador, é muito importante que a gente discuta, que a gente traga esses temas que acontecem, são discutidos na Câmara Municipal, que as pessoas possam também assistir aqui na televisão e possam tirar suas próprias conclusões. E sendo assim, eu agradeço a participação do senhor aqui hoje no nosso programa. Espero contar mais vezes com a sua participação aqui. Matheus, só chamar, cara, é um prazer estar conversando com você. Se tornou um comunicador talentoso, um jovem obrigado. Que acha que tem um futuro na política também importante, eu sei disso, né? Por uma experiência que a gente em algum momento compartilhou, né? Eu te parabenizo pelo programa e agradeço pelo convite. Só chamar que eu volto. Eu quem parabenizo o senhor pelo excelente trabalho que vem à frente aqui na Câmara dos Vereadores em Patos de Minas. Obrigado, vereador. Minha gente, o Opinião Regional vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima sexta às 18h30. Fiquem todos com Deus.